aí pessoal, tudo bem? Chegamos a mais uma aula e o assunto de hoje é função de primeiro grau. Vamos começar trabalhando com a função constante. Uma função é dita constante quando é do tipo f de x igual a k, onde k não depende de x. O gráfico de uma função constante é uma reta paralela ao eixo do x. Vamos verificar alguns exemplos. Suponhamos que a nossa função é o número 5. Traçamos uma linha paralela ao eixo do x, exatamente para valor de y igual a 5. Nesse caso, da letra B, nós temos f de x igual a menos 4. Então, da mesma forma, uma linha paralela ao eixo do x, exatamente no número menos 4 para y. A função de primeiro grau, ela existe quando é do tipo y igual a ax mais b. Note que agora, a função anterior era somente o valor de b, que era um número real. Agora nós temos aqui a nossa variável x. Vamos verificar alguns exemplos. F de x igual a 3x mais 12. O valor de a é 3 e o valor de b é 12. Nesse segundo caso, nós temos o valor de a menos 3 e o valor de b 1. Propriedades da função do primeiro grau. A primeira propriedade diz que o gráfico de uma função de primeiro grau y é igual a x mais b é sempre uma reta. Temos aqui dois exemplos de gráficos de função de primeiro grau. A segunda propriedade diz que o gráfico intercepta o eixo do x na raiz da equação. Se f de x é igual a 0, no ponto x igual a menos b sobre a será exatamente o valor dessa intersecção. Digamos que a nossa função é y igual a ax mais b. Ao isolarmos o x nesta equação, supondo y igual a 0, passando o valor de b para o lado esquerdo, nós temos menos b. Agora vamos passar o a, que está multiplicando o x, dividindo. Então, ficará menos b sobre a. Esta é a raiz da equação quando y é 0. A reta vai cortar o eixo do x exatamente na raiz menos b sobre a. Esta propriedade diz que o gráfico intercepta o eixo do x na raiz da equação f de x igual a 0, onde f de x é o nosso valor de y. Portanto, no ponto de abscissa menos b sobre a. Terceira propriedade. O gráfico de uma função do primeiro grau intercepta o eixo dos y sempre no termo independente b. Ao traçarmos esta reta, nós sabemos que ela vai passar no eixo do x sempre na raiz da equação para y igual a 0. Mas no eixo y, ela vai cortar sempre no valor de b, ou seja, no termo independente. Propriedade 4. O valor a é chamado de coeficiente angular e representa a inclinação da reta. Se o valor de a for positivo, então a função f é crescente. Nós temos aqui uma função crescente, ou seja, o valor de y aumenta quando aumenta o valor de x. Neste caso, nós temos então o a positivo. Para essa reta, nós temos uma função decrescente, então o valor a é negativo. A função decrescente apresenta sempre um y diminuindo em função de x. Vamos dar um exemplo. Determine a função f de x igual a ax mais b. Sabemos que f de 2 é igual a 5 e f de 3 igual a menos 10. Neste caso, o valor 5 é o valor de y e o valor 2 é o valor de x. Veja a representação f de x. Quem é que está entre parênteses? É o x. Então, o 2 será o x. Da mesma forma, f de 3 igual a menos 10 é o y e o x é 3. Resolvendo esse sistema, nós temos que o valor de a é menos 15 e o valor de b é igual a 35. f de x igual a x mais b. O a é menos 15. Então, substituímos o a por menos 15. E o b, que é o termo independente, é 35. Logo, a função é essa que está representada em azul. Exercício número 2. Construa os gráficos das funções e diga onde a função f de x é positiva. Para construir o gráfico dessas funções, nós devemos saber dois valores. Onde ela corta o eixo do x e onde corta o eixo do y. Para saber onde corta o eixo do x, nós vamos dar 0 para y e achar a raiz da equação. Nesse caso, a raiz da equação é 3. Agora, nós vamos traçar o gráfico, lembrando que ela corta exatamente na raiz, no menos b sobre a, que neste caso é 3, e no termo independente menos 15. Então,
O valor de x é 3 e o valor de y é menos 15. À direita do 3, esta função é sempre positiva. f de x é maior que 0 para x maior do que 3. Na letra B, nós vamos proceder da mesma forma. Vamos achar a raiz da equação, que nesse caso é a raiz 5. E agora vamos traçar o gráfico. Lembrando que o valor do termo independente é onde ela corta o y. E aqui, onde corta o x, é a raiz da equação, que nesse caso é o 5. Como nós queremos saber onde a função é positiva, ela está positiva exatamente para a esquerda do 5, ou seja, do menos infinito até o 5. Então, a f de x é maior que 0 para x menor que 5. Exercício número 3. Uma loja tem lucro ou prejuízo na venda de um determinado produto que é obtido a partir da função L de x igual a 5x menos 40, onde L de x representa o lucro ou prejuízo obtido em reais e x representa o número de peças vendidas pela empresa. Vendendo 6 peças no mês, a empresa teve lucro ou prejuízo? Vamos então partir da equação que determina o lucro. L de x igual a 5x menos 40. O valor de x é exatamente o número de peças. Como nós vendemos 6 peças, nós temos então que substituir o valor de x por 6. 5 vezes 6, 30, menos 40 é igual a menos 10. Como o valor é negativo, esta loja teve prejuízo de R$10. Letra B. Qual o número de peças que a empresa deverá vender para não ter prejuízo no mês? Vamos novamente usar a função que representa o lucro ou prejuízo. Para esta empresa ou esta loja não ter prejuízo no mês, ela deverá simplesmente zerar o lucro. Então, ao substituir o valor 0 pelo lucro, nós temos então que isolar o x e chegamos ao resultado de 8 peças. Então, a loja precisará vender 8 peças. Menos do que 8 peças, ela tem prejuízo. Vendendo 8 peças, ela zera o prejuízo. Acima de 8 peças, ou seja, com 9 peças ou mais, ela terá um lucro. Ok, gente, chegamos ao final de mais uma aula. Bons estudos e até a próxima!